Números, capítulo 13, quem achou? Amém. Digam amém. Feche os seus olhos por um momento. Senhor Deus e Pai, te pedimos, meu Pai, sabedoria para esta noite pregar a Tua palavra. Te pedimos, meu Deus, abre nossos corações, Pai, para falar conosco esta noite. Ministra, meu Pai, nas nossas vidas, Pai. E no momento, meu Pai, que a palavra for pregada, que o Senhor, meu Deus, esteja, meu Pai, como o Senhor sempre faz através do Teu Santo Espírito, visitando cada coração, sarando, instruindo, falando, trazendo as Tuas promessas, e que nós possamos sair daqui esta noite, Pai, mais fortalecido do que nós entramos, com mais fé do que nós entramos esta noite, com mais certeza da Tua presença em nossas vidas do que quando nós entramos, Pai. E o Senhor, meu Pai, tem toda a liberdade aqui neste ambiente, Pai. Nós estamos aqui por Tua causa. Tu és o nosso Rei, nós somos súditos, Pai. Tu és o Senhor, nós somos servos, Pai. Toda a liberdade de trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações. E se há algum espírito contrário, se há algum espírito que tenta de alguma maneira roubar a Tua palavra, ou tampar os ouvidos para que ela não penetre nos corações, esta noite eu repreendo, Pai. Declaro aqui em fé, Pai, que somente a Tua nuvem de glória, Pai, está sobre as nossas vidas, meu Pai, e o Teu Santo Espírito, meu Pai, ministrando nos nossos corações. É assim que eu te oro, pelo poderoso nome de Jesus, e a igreja diz amém. Queridos e amados irmãos, só quero, antes de nós lermos a palavra, lembrar que sábado às 15 horas nós estaremos aqui, momentos de oração. Eu creio que Deus fará grandes coisas aqui, sábado à tarde. Esteja aqui. Nossas orações dos sábados, irmãos, elas são sempre muito abençoadas, sabe? E eu creio que não vai ser diferente sábado aqui, às 15 horas, 3 horas da tarde, então não falte. Números, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Ou seja, Moisés mandou todos aqueles que tinham liderança no meio do povo. E aí segue uma relação dos 12 nomes, das 12 tribos, né, que Moisés enviou, eram príncipes, eram líderes do povo. Quando chega no versículo 25, após eles terem espiado a terra, versículo 25 diz assim: depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. 40 dias foi o que eles permaneceram espiando a terra, né? Teve a ida e a volta, praticamente 2 meses que eles haviam saído para espiar a terra. Versículo 26, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram-lhe: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vi os filhos de Anak. Versículo 29, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jabuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós. Versículo 32. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que nos consome, que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém, queridos? Amados irmãos, nós sabemos muito bem, parte dessa narrativa bíblica, quando o povo sai do Egito. Nós sabemos que o povo entrou na terra do Egito através de José, porque José foi ser governador no Egito, devido todo um propósito de Deus, e ali eles passam 400 anos, morre aquele a qual acolheu José, e assim o povo passa a ser escravo ali da terra com o novo faraó. E o povo ficou escravo durante muito tempo, até que Deus levanta Moisés, um libertador, e Moisés, através de sinais miraculosos, tira o povo do Egito. Aqui onde nós estamos, irmãos, está mais ou menos há 1 ano e 5 meses que o povo tinha saído do Egito. E agora nós vemos que o Senhor dá uma ordem a Moisés. Moisés envia os espias, os espiões, para ver a terra que Deus tinha prometido a dar ao povo. Isso aqui é um cumprimento da promessa de Deus, quando Deus promete lá em Abraão dar a terra. E agora o povo está praticamente próximo da terra, para tomar posse da herança da terra. E ali Moisés envia os espiões, os espias. E aqueles homens é como uma operação de guerra, é um observador avançado. Ele vai na frente para ver o que tem na terra. Ele ia ver praticamente 2 coisas: o que a terra produzia, se era uma terra de fartura mesmo, e ia ver também os inimigos que ali tinham. E ali os espias voltam com uma narrativa, e é aqui o texto que nós lemos esta noite. E no versículo 27, nós vemos que verdadeiramente se cumpre aquilo que Deus falava de Canaã, quando ele diz que era uma terra que mana leite e mel. Ele está querendo dizer que era uma terra de muita fartura, porque esses 2 produtos naquela época eram produtos valiosos, leite e mel. Ele está dizendo que essa terra produzia isso, manava em abundância, quer dizer que era uma terra abundante. Mas eles começam descrevendo também que, embora tenha esta abundância nesta terra, é uma terra fabulosa, ele vai dizer que lá também ele viu os filhos de Anak, que eram os gigantes, né? Gigantes, irmãos, aqui não são gigantes como nós imaginamos. Gigantes para média do povo de Israel, 1 metro, ou meio metro mais ou menos acima da estatura média do povo de Israel. É como se nós víssemos hoje aqui um homem de 2,20 metros, a gente diria que era um gigante. Então os filhos de Anak eram esses gigantes que estavam na terra. Eles falam também dos amalequitas, né? E falam que é uma terra que produz muitas coisas boas, mas tem aqui algumas dificuldades para tomarem posse da terra. Todos os estudiosos da Bíblia, irmãos, eles falam de uma voz só, e nós vemos na narrativa bíblica que o povo saiu do Egito, irmãos, debaixo de muitos milagres, irmãos. Quando a gente vê ali as pragas do Egito, né, nós podemos ver, irmãos, que foram coisas sobrenaturais, irmãos. Não foram coisas naturais que nós, como humanos, estamos acostumados a ver. Nós podemos ver tudo que aconteceu ali, e ainda quando o povo sai diante do Mar Vermelho, o mar se abre, irmãos. São coisas sobrenaturais.
São coisas que somente algo do sobrenatural acontecendo que nossos olhos podem ver. O mar se abriu e eles passaram. São coisas que jamais foram vistas na história da humanidade, se não é um efeito sobrenatural, se não há um Deus poderoso. Então, essa narrativa bíblica é o Deus que nós cremos que realiza isso, irmãos. É o mesmo Deus que hoje nós entregamos as nossas vidas, irmãos. Ele não mudou. Talvez a gente não tenha visto milagres como esse nos dias de hoje, mas Deus é o mesmo. Isso não quer dizer que Deus mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo poder. Ele não usou o poder dele naquele tempo e guardou numa mala para nunca mais usar. Não, irmão. Deus tem o mesmo poder. Ele pode fazer coisas sobrenaturais. Ele pode fazer coisas que a humanidade duvidaria e duvidam nos dias de hoje. Amém? Então, irmãos, o povo estava acampado ali há mais de um ano, né, aguardando as instruções de Deus. Quando termina esse ano de preparação ali no Sinai, né, aí Deus começa a mandar, né, eles ir ver a terra prometida e ver como é que está ali. E aí é que Deus envia os 12 espias. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para os meus amados irmãos que esses 12 homens que foram ali ver a terra, não era qualquer um, não. Moisés não olhou assim, vem cá, você. Não. Havia um direcionamento de Deus para escolher os líderes de cada tribo. Então eles, irmãos, eram pessoas nobres, eram príncipes, eram cabeça das 12 tribos de Israel. Eram homens preparados, homens que lideravam, eram homens que tinham a confiança de Moisés e de Deus. Eram homens fortes, eram homens inteligentes e eram ilustres representantes das 12 tribos. Amém, queridos? Então eles foram escolhidos de forma criteriosa, irmãos, né? E eles foram enviados para conhecer ali a terra. Para quê, irmãos? Para quando eles voltassem, diante do que eles vissem, eles como líderes, incentivassem o povo. Verdadeiramente Deus está cumprindo a sua promessa. É a terra que Deus prometeu. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra que nós vamos receber a promessa de Deus. Eram pessoas que iam com esse objetivo. Eles foram lá, passaram 40 dias. Eles ficaram maravilhados com a terra. Era o cumprimento da promessa de Deus. Era uma terra fértil. Era uma terra que tinha tudo. Era uma terra que manava leite e mel, irmãos. Era uma terra, você já imaginou? Você está no deserto e você sair de 400 anos de escravidão, vai para o deserto e você vai receber uma terra que mana leite e mel. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Era tudo o que Deus já havia falado para eles. Agora vejam bem, irmãos, esses 12 homens, eles quando saíram para a missão, eles saíram alegres, saíram otimistas, saíram cheios de expectativas, animados, honrados por ter sido escolhidos, né? Eles tinham uma missão nobre, irmãos. Eram os representantes das 12 tribos de Israel. E saíram ali animados. Vamos lá para a terra que Deus vai nos dar. Vamos lá para a terra que nossos pais tinham a promessa. Quantos e quantas vezes eles não tinham escutado dessa promessa de Deus? Estavam muito animados, irmãos. E observaram tudo da terra. A terra era frutífera, né? Para ter uma ideia, 2 homens trouxeram um cacho de uva. 2 homens trouxeram um cacho de uva. Era uma terra verdadeiramente abençoadíssima, irmãos. Mas, irmãos, quando esses homens retornam, 12 espias, 10 deram um relatório para Moisés. E nós vamos ver aqui um pouco
desse relatório dos espias que eles passaram para Moisés e a congregação de Israel. Nós podemos ver aqui, irmãos, que esses homens, 10 homens escolhidos, eles voltaram dominados pela dúvida, pelo medo. Já não eram mais aqueles que saíram alegres, animados. Eles voltaram, irmãos, incrédulos. E além do mais, pessimistas. E eles começam a apresentar o relatório, mesmo ele tendo visto tudo aquilo que Deus verdadeiramente prometia estar ali. Mas eles voltaram desanimados, pessimistas. Eles voltaram, irmãos, dominados por algumas coisas. Em primeiro lugar, irmãos, eles voltaram com um senso de fraqueza, se sentindo fracos. Porque ele disse no versículo 31, porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ou seja, nós somos fracos, e aquele povo é um povo forte. Eles subiram com esse senso de fraqueza, voltaram com esse senso de fraqueza. Eles saíram animados com a promessa de Deus, mas diante da perspectiva de uma luta, de uma batalha, de um gigante no caminho, eles desanimaram e voltaram pessimistas. Deixa eu dizer, olhe para mim aqui esta noite, irmãos. O que a gente tem visto de cristão, empolgado, com os projetos que Deus coloca no coração. Vou fazer a faculdade, vou montar um negócio, vou abrir uma obra, vou agora fazer isso, fazer aquilo, cheio de ânimo. Mas quando aparece o primeiro anaque no caminho, a pessoa começa a botar dificuldade, começa a botar desânimo, começa a ver dificuldade, começa a ver tudo difícil, não há condição, não tem como, isso não dá certo. Você está olhando só para o gigante. Você está como os espias que voltaram desanimados, incrédulos e pessimistas. Não conseguiremos entrar lá de maneira nenhuma. Do contrário, nós vamos morrer nesse deserto, comendo esse pó, pois lá tem gigantes, e nós não vamos poder vencer. Lá tem gigante. Não fazia muito tempo que eles tinham deixado de ser escravos, irmãos. Fazia 1 ano e pouco. Não faz muito tempo que eles tinham visto o poder de Deus para libertar eles. Não fazia muito tempo que eles tinham visto o mar vermelho se abrir. Não fazia muito tempo que eles tinham visto Deus fazer uma coluna de fogo à noite, irmãos, e uma nuvem protegendo eles durante o dia. Não fazia muito tempo que eles tinham visto o poder de Deus, mas agora estavam incrédulos. Nós temos visto uma geração de crentes assim, irmãos. Crentes que Deus faz poder, milagres com seu poder. Crentes que Deus opera, passa 6 meses e esquece o que Deus fez. Deus faz um milagre sobrenatural na vida do cristão. 3 meses não se lembra mais que Deus operou na vida dele. Já está aperreado, já está perturbado. Acha que o mundo vai se acabar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é o mesmo Deus. O seu poder não passou. Deus continua sendo Deus. Deixa de ser mente esquisita. Crê que você tem um Deus em todo momento, em todo tempo. Ele não muda. Eles duvidaram do poder de Deus, irmãos. E quando começa a duvidar do poder de Deus, começa a olhar só para o gigante e não olha mais para as maravilhas de Deus. Começa, irmão, naufragar, como Pedro lá no mar da Galileia, que ele viu Jesus Cristo vem para cá, ele começa a andar sobre as águas, mas começa a olhar para as ondas e começa a naufragar, porque ele tira os olhos de Jesus, ele tira os olhos de Deus, ele tira os olhos desse Deus Todo-Poderoso e olha só para a dificuldade. Fica olhando só para a dificuldade. Ah, são gigantes. Ah, mas é o deserto.
Ah, mas é isso, mas é aquilo. E o grande Deus que livrou da escravidão. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse povo aqui, irmãos, a gente tem que compreender que, logicamente, não era o mesmo povo, mas eram descendentes. Porque aquele povo que entrou na terra do Egito, morreu, a geração. Esses aqui eram os filhos daqueles descendentes. Então eles nasceram já na escravidão. E a mente deles era uma mente ainda de escravo. Era uma mente de escravo ainda. Embora tenham visto todas as maravilhas de Deus, as 10 pragas, a libertação, mas ainda estavam com mente de escravo, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Deus já te tirou desse mundo. Você não é mais escravo de Satanás, não. Você tem a mente de Cristo. Você tem agora uma nova vida. Você é livre. Não tem a mente de escravo. Posso ouvir um amém? É lamentável, irmãos, a gente constatar isso. Esse senso de fraqueza em muitos crentes. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não passa luta, não. Eu não sou hipócrita. Eu não estou dizendo aqui que nós somos super crentes, não. Eu não sou louco. O que eu estou dizendo é que a gente pode se entristecer. Pode até ficar abalado. Mas a gente não pode esquecer do Deus ao qual nós servimos, irmãos. A gente não pode andar desencorajado para a luta, se entregar. Tem crentes que não creem mais nas promessas de Deus. Olha só para as dificuldades do inimigo. Só para as dificuldades do inimigo, dos gigantes que estão à sua frente, e deixam de olhar para o Senhor. Você se lembra que o que diz lá em Hebreus 12, 1 e 2? Olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe o que diz lá em Romanos 8, 37? Que em Cristo Jesus, com Ele, nós somos vencedores. Aliás, muito mais do que vencedores. Então nós não podemos ficar com esse complexo de fraqueza. Podemos passar lutas, mas nós temos que crer que tem um grande Deus. Amém? Outra coisa que nós vemos neles, irmãos, era o complexo de inferioridade. Eles chegaram dizendo, eles são mais fortes que nós. Eles estavam perplexos ali, se sentindo inferiores. Eles se sentiam desprezíveis. Tanto é que lá no final eles se acham gafanhotos, né? Eles, de fato, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, é verdade o que eles falaram, que as cidades que eles iam conquistar eram grandes, mas também, irmãos, eles tinham um Deus que é maior do que a dificuldade das cidades. Eles falaram, irmãos, que as muralhas eram altas, mas eles servem a um Deus que é altíssimo, é soberano, é tremendo, Ele é grandioso. Eles disseram que os gigantes eram fortes, mas forte é o nosso Deus, que é todo poderoso. Então eles estavam ali com esse complexo de inferioridade. E o que nós temos visto, irmãos, muitas das vezes, são crentes com autopiedade. A paz do Senhor, meu irmão. Eu estou indo, pastor, é uma luta grande. Pela misericórdia, Senhor. Estou bem, mas só Deus sabe a luta que eu tenho passado. Irmão, Deus não age por pena. Deus, Ele age na nossa vida por fé. Se eu exercito a minha fé, Deus age. Deus não vai agir porque eu estou assim, fraco. Deus, como estou com peninha dele. Não, Deus age pela nossa fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não estão se vendo, né? E a convicção das coisas que está se esperando acontecer, sem ver. Isso é fé. Aí Deus opera em meio à fé. Outra coisa que estava acontecendo neles, irmãos, versículo 33, diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes,
e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eles estavam com a autoestima baixa, irmão. Eles disseram que eram os próprios olhos deles, eles se achavam gafanhotos. Era eles que estavam se achando gafanhotos. Era baixa estima, né? E eles eram príncipes, eram nobres, irmãos. Eram líderes esse povo aqui. Eram pessoas que eram reconhecidos, escolhidos de forma criteriosa. Eram os melhores. Posso ouvir um amém? Eles se sentiram como insetos. Eu estou parecendo um gafanhoto diante desses homens. Eles, como filhos do rei, estavam se sentindo filhos de inseto. Eles também, irmãos, foram dominados por uma visão distorcida da realidade. Porque quando a gente está desanimado, a gente está com medo, a gente vê as coisas distorcidas. Você já viu aquela história do camarada que ia correndo com medo do outro? O Manel aí que tem uma história muito boa. Depois eu peço para ele contar essa história lá de São Paulo. Mas o camarada que vai correndo com medo do outro, tinha uma história, o camarada com medo do outro. O cara puxou uma faca, e o camarada, quando viu aquela faca, o cara correu. Ele foi pular uma cerca de arame, irmãos, e a camisa enganchou na cerca. E ele se desesperou: me solta, me solta, me solta, me solta, me solta. Ele pensava que era o cabo que tinha pegado ele, com medo. E era a cerca de arame, irmão, só. Né? O Manel conta a história também de um baixinho lá, que tinha um valente lá no bairro de São Paulo. O valente batia em todo mundo, com um revólver na mão. Aí o baixinho lá, estava lá no canto dele, ele foi provocar o baixinho. Baixinho era um nordestino. O cara puxou lá uma faca, botou o grandão para correr, tomou revólver, sei tudo. Esse grandão sumiu dentro do mato. O pessoal foram encontrar ele, parece 2 dias ou 3 dias. Dentro de um buraco que tinha aberto, ele caiu dentro do buraco. Dentro do mato. Depois de 6 dias foram encontrar o cabo lá, o valentão. Então, irmãos, o medo, ele faz isso conosco, irmão. A gente vê a realidade das coisas distorcida. Porque quando a gente está com medo, a gente começa a ver as coisas de outra maneira. Eles estavam se vendo aqui como gafanhotos, né? Eles estavam se vendo como gafanhotos. Então, a gente tem, queridos, que ver que eles estavam totalmente daquilo que Deus tinha para a vida deles. E tem mais. Esses homens chegaram com essas notícias, e vejam bem, eles se tornaram verdadeiros propagadores do caos. A gente vê aí no versículo 32, que eles infamaram a terra, saíram falando das coisas negativas que tinham espiado. Porém, os filhos de Israel dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Eles só propagaram aqui o que verdadeiramente fazendo terror no meio do povo. E vejam bem, irmãos, eles se tornaram propagadores do desânimo, da incredulidade. Eles se tornaram propagadores, irmão, do pessimismo. E isso, irmãos, é contagioso, irmãos. Isso é contagioso. Você já ficou perto de uma pessoa pessimista? Se você não tiver cuidado, você é contagiado. Tudo é errado, tudo não dá certo, tudo. Isso é contagioso. E eles estavam assim. Tanto é, irmãos, que eles conseguiram contaminar todo o arraial de Israel com a incredulidade. Diz que o povo caiu no choro, no pranto. Tudo desanimado. Né? Tem tantas pessoas hoje, irmãos, que são arauto do agouro, do desânimo, do pessimismo. Então, irmãos, eles levaram o povo ao desespero, induziu o povo à murmuração. A gente já vê aí no capítulo 14, versículo 2.
E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos neste deserto. Toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Há uma diferença de murmuração para reclamação, amém? Olhe para mim. Quando você está reclamando, isso aqui tem um aspecto de reivindicar. Amém? A minha conta veio R$100 a mais. Eu vou lá na Coelce reclamar. Vou reivindicar meu direito, que está errado. Há uma diferença de reclamar para murmurar. Murmurar, irmãos, é uma falação sem sentido. É uma maledicência. É só jogar a palavra de desânimo sem ter nenhum fundamento. O povo estava murmurando, toda a congregação murmurando contra a liderança Moisés e Arão. Eles induziram o povo, irmãos, a murmurar e induziram o povo a ser ingrato contra Deus, que o havia livrado da terra da escravidão. E o pior, irmãos, o pior ainda, irmãos, é que eles levaram o povo ainda a se rebelar contra os líderes, queriam levantar outro líder para voltar para comer cebola no Egito. Isso é uma afronta muito grande contra Deus, irmãos. Deus liberta o povo, quer dar uma terra que manda leite e mel, e o povo quer voltar para o Egito, ser escravo. Isso é uma afronta contra Deus. E quantos crentes hoje têm pensado em voltar para o Egito, para comer as cebolas do Egito? Eles induziram o povo ao medo. Então, irmãos, vou resumir aqui. Esse era o relatório dos 10 espias, pessoas que estavam desanimadas, pessoas pessimistas, embora fossem pessoas nobres, líderes, embora fossem pessoas que foram tirados ali, honrados, para fazer essa missão, eles saíram alegres, mas voltaram pessimistas, desanimados, e trouxe uma grande confusão no meio do povo. Mas eu falei 10, porque no meio dos espias enviados, haviam 2 irmãos, que voltaram com um relato diferente desses aqui. Havia Josué e Calebe, que eles voltaram com um relato diferente, irmãos, porque parece que eles tinham ido para uma terra diferente. Enquanto esses voltaram pessimistas, Josué e Calebe voltaram otimistas. Enquanto esses voltaram temerosos, Josué e Calebe voltaram com ousadia, com coragem. O relatório deles, Josué e Calebe, é diferente. Sabe o que eles diziam? Olha, a terra é boa, é terra que manda leite e mel, é terra fértil. Aí veja os produtos que nós trouxemos de lá, e mostrou os produtos, mostrou os cachos de uva, mostrou tudo que tinha. E eles mostraram ali, irmãos, apresentaram um relatório, não pessimista, não de temor, mas um relatório tendo como base a fé nas promessas de Deus. Eles não olharam para os gigantes, eles foram para o mesmo lugar, mas não ficaram com os olhos do gigante, eles ficaram com os olhos na promessa de Deus. Eu não sei se você tem promessa de Deus, eu não sei se você está passando luta, mas se você tem promessa de Deus, tira os olhos dessa peleja, começa a olhar para a promessa que Deus te fez. Deixa de olhar só para a luta, só para murmurar e ficar murmurando. Olha para a promessa de Deus na tua vida. Tem pessoas que não alcançam as coisas, irmão, na fé, justamente por isso, que preferem ficar olhando para o gigante do que olhar para a promessa de Deus. Ele começa a viver uma vida de incredulidade do que uma vida de fé. Ele começa a viver uma vida pessimista ao invés de uma vida otimista. E aí não acontece nada na sua vida. E aí não acontece nada. E aqui nós vemos, irmãos, aí Josué e Calebe, no versículo 30 do capítulo 13, eles dizem assim: subamos
animosamente, ou seja, animados, e possuamos em herança, certamente nós vamos vencer, certamente nós vamos prevalecer. Esses homens parece que não tinham visto gigante, nem cidade forte, nem nada. Esses homens eles estavam com a fé renovada. E aqui nós vemos a diferença de quem tem fé para quem não tem fé. Eles viram as mesmas coisas, mas preferiram olhar para as promessas de Deus, que anima a nossa vida, renova a nossa fé, nos dá um ânimo renovado, porque nós olhamos para as promessas de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, aproveitando aqui, vou fugir um pouco aqui do tema da pregação. Tem algumas coisas que têm me deixado preocupado com a igreja evangélica nesses últimos dias. Nos tempos que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia, esse manual que Deus nos deu, de capa a capa, ou tem direcionamento para nossas vidas, tem promessas, tem instruções para nós, tem um plano da salvação, tem tudo que Deus deseja para nós. No Antigo Testamento nós vemos aí a revelação progressiva de Deus, quando Ele escolhe uma nação, Israel, e começa a fazer esses milagres, para que todos vejam que aquela nação é a nação que Ele escolheu, que é um Deus diferente, porque em redor de Israel havia muitas nações adorando muitos deuses. Israel era só o único Deus verdadeiro, e Deus começa a se revelar à humanidade. Depois vem os profetas. Mas o que é que nós vemos hoje, irmão? Tudo isso aqui é para nós, irmãos. Tudo isso aqui é para nós. Mas o que é que nós temos visto hoje, irmãos? Que muitos crentes estão abrindo a Bíblia só para tirar um versículo para botar no Instagram, no Facebook. Parece que a Bíblia hoje é só para tirar versículo, para botar ali. Não é errado, não é errado, viu, irmãos? Ou então as pessoas olham, tiram um versículo. Esse versículo é bom, vou fazer uma campanha. Josué, Deus fez um milagre, derrubou os muros, então vai ser as muralhas de Jericó. Vou fazer uma campanha. Então, irmãos, a Bíblia hoje, as pessoas não, embora seja essa riqueza para nós, como promessas de Deus, como direcionamento de Deus, como ensino de Deus, as pessoas estão pegando só um versículo aqui, outro acolá, para usar como se fosse um instrumento para fazer uma campanha ou para divulgar algo, mas não para edificar a minha vida, fortalecer a minha fé, para me edificar, para me crer que esta palavra é para mim, é promessa para mim. Eu sou um cristão, eu sou um crente, eu vivo isso aqui que Deus tem deixado para mim, eu creio em tudo isso aqui que está para mim. Eu não posso ficar só com a letra, eu tenho que ficar com a fé daquilo que está aqui, e as coisas não acontecem porque nós temos uma geração de crentes que não estão mais vivenciando a palavra de Deus. Ou nós cremos nesse Deus, irmãos, de todo o nosso coração, assim como fez Josué e Caleb, ou então não adianta a gente estar vindo para a igreja como uma rotina social. Eu venho para a igreja porque eu creio que esse aqui é o rebanho do Senhor, foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, e que tem um pastor cuidando dessa igreja, um Deus soberano, que faz milagres, opera nas nossas vidas, transforma nossas vidas. Se for preciso, Ele abre o mar vermelho de novo, porque Ele é o mesmo Deus. Eu creio que esse Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Eu creio nesse Deus que é Senhor da minha vida. Eu creio que Ele ouve a minha oração, Ele ouve a sua oração. Eu creio que Ele tem cuidado da minha vida, e eu tenho visto com esses meus olhos milagres desse poderoso Deus. Ele não mudou, Ele não passou, é o mesmo Deus. Diante do arraial, irmãos, Josué e Caleb exortou o povo a não ser rebelde, a não temer o inimigo e confiar em Deus.
confie no Senhor, nós prevaleceremos. E aqui, irmãos, se a gente olhar Números do capítulo 14, do versículo 5 ao 6, nós vamos ver a atitude, irmão, desses verdadeiros líderes, desses verdadeiros servos. Nós vamos ver, em primeiro lugar, irmãos, que houve um quebrantamento diante de Deus, por parte desses líderes. Olhe para mim, irmãos. Josué e Caleb, eles se quebrantaram aqui, irmãos. O povo começou a murmurar. No versículo 5 de Números 14, então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Ou seja, se humilharam, se quebrantaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. O povo estava querendo apedrejar eles, levantar um outro capitão e voltar para o Egito. E eles se humilharam na presença do Senhor. Na hora da crise aguda, meu irmão e minha irmã, na hora que a luta estiver grande, não adianta discutir, não adianta querer brigar, não adianta querer jogar um contra o outro, não adianta querer espalhar boatos. O que adianta verdadeiramente, irmãos, é a gente se quebrantar, se humilhar perante Deus e colocar a boca no pó, orar no meio da luta, que aí a gente vê as coisas acontecendo. Amém? Então, eles, irmãos, quando a gente vê aí Números 14, versículo 7, a gente vê que eles confiaram na promessa infalível da palavra de Deus. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar a terra é muito boa. Versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Eram 10 contra 2, irmãos, mas eles ficaram com a promessa do Senhor. Era 10 dizendo que não dava certo e 2 dizendo que vai dar certo. Era 10 dizendo que não ia ter condição e 2 dizendo que vai ter condição. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa fé é individual. Não importa o que a maioria pense, importa o que você pensa diante de Deus. Se você tem fé diante de Deus, fique firme. Não importa o que vão dizer, não importa o que estão falando, não importa o que estão apontando, não importa se está todo mundo contrário, mas se Deus falou, é uma promessa para você, fique firme. Fique firme. Fique firme naquilo que Deus tem para a sua vida, irmãos. Porque isso é individual, irmãos. A fé não depende dos outros. O próprio Josué, ele quando passa a terra, mais na frente a gente vai ver isso, ele passa a terra, ele toma posse da terra ali, e já começa a aparecer novamente o povo se dispersar, buscar outros deuses. Aí Josué reúne o povo e diz assim: olha pessoal, a promessa se cumpriu, está aqui a terra, já foi distribuído, cada qual tem sua terra, todas as tribos, vocês adorem quem vocês quiserem. Agora eu e minha casa, nós vamos ficar com o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a fé é individual. Quem quiser duvidar, que duvide. Quem quiser e crer em outra coisa, creia. Mas eu fico com o meu Senhor. A minha fé não muda. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio nesse Deus de poder. E Ele é o meu Senhor. E não importa o que vão dizer. Não importa. Eu não quero nem saber o que os outros acham. Você sabia que a maioria dos profetas de Deus, homens de Deus, são chamados de loucos? Elias foi chamado de louco.
Acabe disso, esse louco já está aqui perturbando de novo. Porque tem fé. Às vezes, para a maioria das pessoas, você é tido como louco, né? Nós devemos nos firmar nas promessas de Deus, irmãos, sem se deixar ser influenciado pelos relatos negativistas. E hoje só o que tem, né, irmãos? A gente abre a mídia aí, irmãos, a televisão. Hoje mesmo eu, no Twitter, vi lá um vídeo. O cara botou assim: esse mecânico deve ter feito muita raiva a alguém. Eu disse: o que será que foi que houve? Aí eu botei para rodar o vídeo. Aí eram uns caras descendo de uma picape, tudo armado, com metralhadora, numa oficina, e metralhando o cara, mecânico. Aí um camarada botou lá embaixo um vídeo totalmente desnecessário. E é desnecessário, por quê? Porque as pessoas gostam de relatar desgraça, coisas que desanimam, coisas que trazem insatisfação, incredulidade. As pessoas gostam de falar disso e mostrar coisas desnecessárias. Qual o interesse da gente ver uma ação maligna daquela, o pessoal metralhando um pobre do mecânico? E hoje acontece muito nisso, irmãos. E é por isso que nós devemos cada dia mais nos firmar na promessa de Deus. O Senhor estava falando no meu coração, hoje pela manhã na caminhada. Porque eu sempre gosto de fazer a caminhada escutando pregação, né? Mas o meu MP3, apesar de ser muito novo, 2007 mais ou menos, ele quebrou o bichinho, né? Não sei o que, ele não quer mais falar nada. Aí eu disse: rapaz, eu tenho que comprar algo para mim ouvir as mensagens. Mas aí o Senhor falou no meu coração: por que você não vai decorando a palavra? Pega 4 versículos todo dia, aí faz caminhada e vai decorando os versículos. Eu disse: é mesmo, Senhor. Muito obrigado por essa estratégia. Porque a gente tem que nos encher da palavra de Deus, irmãos. A gente tem que nos encher das promessas de Deus. E engraçado que a gente crê tão facilmente naquilo que não é de Deus, e nas coisas de Deus parece que a gente tem. Não é bem assim não, não é bem assim não. Ah, mataram um cara ali, nesse instante foi 3 tiros. Onde é? Qual é a rua? Vamos lá. No instante, acredita, ninguém duvida. Será que foi mesmo? Ninguém duvida. Já sai correndo. Agora, se disser alguma coisa: rapaz, Deus fez um milagre ali naquela casa. Será que foi mesmo? Mas não foi, não tinha ido para o médico. Não sei o quê. Aí começa a duvidar das coisas de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que esses homens de Deus, eles conheciam a estratégia de Deus para a vitória. Quando a gente vê no Números 14, versículo 8, eles viram que se Deus agradar de nós, então eles nos porá nesta terra, Ele vai nos dar a terra que emana leite e mel. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Esses homens iam receber a terra, não é porque eles eram mais bonitos que os outros, não. É porque tinham uma promessa do Senhor. É porque tinham a aliança do Senhor com esse povo. É porque eles se viam um Deus que amava eles. E Deus tirou eles da escravidão por amor. Ia colocar eles numa terra boa, por amor. Se eu e você, irmãos, vivemos a nossa fé, e Deus nos dá as coisas, é porque nós também servimos um Deus que nos ama. Tudo é por Ele, não é nada por nós, irmãos. Tudo é por Ele, irmãos. Então, ele sabia essa estratégia. Se Deus se agrada de nós, Ele vai nos dar a terra. Não é pela nossa capacidade, mas é por Ele. E por último, irmãos, Números 14, do versículo 24 ao 30, eu não vou ler, mas Deus honrou esses 2 homens, a fé deles com a recompensa. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Eles confiaram em Deus e Deus honrou a eles. Eles creram na promessa de Deus e Deus honrou os 2. Amém ou não amém, queridos? Aqueles homens tiveram fé diante daquele relatório pessimista. Todos os que deram relatório pessimista foram destruídos, mas eles receberam a herança do Senhor.
Eles entraram na terra como Deus havia prometido. Deus abençoou ele. Deus, ele abençoa, irmãos. É um Deus de amor. Fique firme no Senhor. Creia nas promessas do Senhor para a tua vida. Deus, ele é galardoador, diz lá em Hebreus. Ele é recompensador. Quem é que tem promessa de Deus aqui? Fique firme. Creia. Fique naquilo que a palavra de Deus diz. Que Deus, ele vai ser galardoador na tua vida. Seja firme. Se Deus se agradar de nós, ande na presença do Senhor. Ande em novidade de vida. E Deus vai ser galardoador na tua vida. Amém? Somente os que creem, fiquem de pé e glorifiquem ao Senhor.